bordados com contornos desencaixados, linha da bobina aparecendo no bordado, ponto frouxo, matriz com defeito. Estes são alguns dos problemas que eu ajudo os meus alunos a resolverem aqui no Direto ao Ponto. Eu sou o Gixson, aqui da eBordados, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Essa matriz aqui foi programada e bordada pela Fabiola, esses coelhinhos, né? Então a gente tem aqui o coelhinho, os dois coelhinhos, coraçãozinho com os contornozinhos, ficou bonitinho o desenho, os contornos estão registrados, quase que 100%, dá para perceber uma falhazinha bem de leve aqui, uma coisa bem à toa, bem fácil de corrigir lá no Wilcom. A gente vai conseguir te mostrar já já o que fazer para corrigir. É um detalhezinho bem pequeno, não grita tanto, porque o coelhinho ele tem uma pele clara, né? Você usou uma linha quase que branca aqui, e o fundo ele é bege, então não dá para ver, mas é perceptível aqui, ó, mesmo com dificuldade, que tem uma falha aqui entre o preenchimento e o contorno. Se o fundo do tecido fosse escuro, a gente estaríamos vendo isso aqui com mais evidência. Então, como o fundo é claro, acaba não dando para ver com tanto detalhe, né? Mas é bem tranquilo de resolver. Aqui a parte das pétalas, das folhinhas, a gente percebe que o contorno está registradinho, tá vendo? Essas folhinhas verdes, os contornos estão na posição certa, que é o que a gente quer, né, do bordado, que ele fique todo registradinho, os contornos encaixadinhos, bonitinho. E aqui a gente tem o avesso também, nada de errado com relação ao avesso, não. Obviamente o que falta aqui é limpar, né, tirar esses fios para entregar um produto, caso fosse o caso, limpo para o cliente, mas com relação à programação, densidade do ponto, está tudo certo nesse aspecto aqui do avesso também. A matriz desse bordado foi feita no Wilcom, que na minha opinião é o melhor programa para a criação de matrizes de bordados do mundo. Aproveita para se inscrever agora aqui no canal da eBordados para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora vamos então para a tela do Wilcom para melhorar a qualidade e também a produtividade desse bordado aqui. O tamanho dessa matriz está com 91 por 83, né, de tamanho. Ordem das cores, ele começa aqui pelo branco, já gostei porque ele pega tudo que é branco e faz de uma só vez, então isso otimiza tempo na máquina, uma vez que se for na máquina doméstica, mão na agulha, uma vez só ela borda tudo que é branco, depois tudo que é verde, depois os rosinhas aqui da bochechinha, depois o outro tomzinho de rosa que é para os narizinhos dos dois coelhinhos, na sequência um outro tom de rosa para os detalhes das orelhas e os coraçõezinhos, depois o amarelo são os detalhezinhos do miolinho da flor, depois o contorno também, contorno geral, ficou bacana. Deixa eu ver se esse contorno ele tá otimizado aqui. Deixa eu só exibir só o contorno. Ah, perfeito, tá de parabéns, gostei demais, ó. A gente pode perceber que ela teve o cuidado de fazer o contorno todo com contorno inteligente, que a gente ensina no curso, que é fazer com que o contorno tenha muito, mesmo sendo um contorno complexo, com vários objetos de um lado para o outro, né? Bordou inteiriço, ou seja, todos os elementos do contorno são bordados sem precisar ficar cortando o fio. Os únicos cortes de fio que ela programou aqui, que não tem realmente, nesse caso realmente para onde correr, são os objetos que estão separados. Ainda que da mesma cor, eles estão separados. Então o coraçãozinho está separado, esse detalhezinho da orelha está separado, o olhinho, os outros corações. Aí não tem jeito. Não dá para não querer cortar o fio aqui. Então ele vai cortar o fio por uma causa justa. Agora, os elementos internos entre os contornos dos coelhinhos não tem corte de fio. É o que a gente define como uma matriz que a gente chama de matriz otimizada, ou seja, ela é ótima para bordar em qualquer máquina de bordar, inclusive nas máquinas domésticas, que algumas não possuem corte de fio. Então, ela vai bordar o desenho, vai entregar a peça limpinha para o cliente sem precisar ficar cortando fio na máquina. Ou seja, o que vai ter aqui é alguns pequenos cortes de fio, alguns pequenos saltos entre esses objetos que estão separados, que é muito fácil de cortar o fio na mão. Mas todo aquele emaranhado de linha, aquele monte de salto que fica quando a matriz é feita de qualquer jeito, não vai ter nesse caso aqui, porque a Fabíola cuidou muito bem disso. Então, de parabéns aí, Fabíola, por esse aspecto. Bom, olhando para o único problema que a gente teve ali na programação, que foi o desencaixezinho, deixa eu ver aqui. A gente usou aqui, você usou aqui, deixa eu ver. Na cor 1, tá, você trabalhou compensação de repuxo, não adianta trabalhar compensação de repuxo. Por mais que você tenha habilitado,
ela não tem efeito nenhum. E aí eu vou te explicar por quê. Toda vez que a gente utiliza o ponto, não é bem ponto, né? O acabamento trapunto, que é essa ferramenta aqui, né? Ele faz esses acabamentos lateraizinhos bonitinhos no ponto aqui, que é característica de usar quando a gente quer os pontos leves, né? Para o espaçamento do ponto ficar uniforme, ele ficar todo homogêneo, bonitinho. Só que, quando a gente usa o efeito trapunto, essa técnica aqui no ponto, ele perde a propriedade da compressão de repuxo, então ela não serve para nada, ela passa a não funcionar mais. Infelizmente, ela não funciona. E aí, o que a gente precisa fazer para garantir que o desenho não vai que, influenciar tanto no encolhimento do tecido, que foi o que aconteceu ali. Encolheu um pouquinho, mas encolheu. Foi o suficiente para a gente perceber que o contorno não ficou alinhado, registradinho com o preenchimento. Nesse caso, o que eu recomendo a fazer? Você vai pegar todos os elementos aqui que são que você utilizou a ferramenta, o tipo de ponto tatame, tá? E usou outra ponta, obviamente. A densidade que você trabalhou foi 0,76, beleza. Eu recomendo a partir de 0,80, tá? 0,80 já é assim, você começa a não ver tanto o fundo do tecido, que é uma característica dos pontos leves. Mas 0,80 no mínimo, a partir disso, aí ele começa a ficar mais harmônico ali para uma característica de pontos leves. Podendo trabalhar com 1 milímetro fica melhor ainda, porque os pontos, o desenho fica mais otimizado e os pontos eles ficam mais espaçados. Mas não é problema usar 0,80 não, beleza? Só uma consideração. Mas uma coisa que você não pode esquecer é de colocar ponto suporte. E aí, claro, mas se eu colocar ponto suporte, vai ficar mostrando essa grade no fundo do tecido, porque o ponto é levinho, né? Tem espaçamento. Aí você vai fazer o seguinte, vai colocar o corrido para a borda, tá? Que é justamente para a gente ter, nem que seja um pequeno travamento ali no tecido, para evitar que o tecido encolha de modo que o contorno não fique encaixado, registrado com preenchimento. Então você pode trabalhar com 2 pontos de suporte, corrido para a borda. Um com corrido para a borda 0,35 milímetros de margem. A margem nada mais é do que o espaço entre o limite do desenho e a margem do desenho. Então ele cria uma distância da borda para dentro de 0,35 milímetros para criar uma costurazinha em corrido simples, para ajudar a travar o tecido antes de executar os pontos do objeto aqui em tatame. E aí, para a gente aumentar ainda mais o travamento, já que a gente não vai colocar ponto de suporte tatame, eu recomendo colocar um segundo ponto de suporte corrido para a borda também. Só que aí esse segundo, em vez da gente trabalhar com uma margem de 0,35, a gente coloca nele uma margem de pelo menos 0,55. Aí você vai perceber ó, que ele vai ficar com 2 costurinhas deslocadas uma da outra aqui. É claro que aqui a gente está falando de uma fração pequena, de aproximadamente menos de 1 milímetro, ó, 0,7 milímetros, então é muito pequenininho. Ele vai ficar muito no cantinho, de modo que o próprio contorno, quando ele for realizar, ele acaba dando acabamento, né? Então ele vai resolver a questão do desencaixe do preenchimento em relação ao contorno e ele vai travar e não vai ficar aquela coisa, visualmente falando, agressiva por entre os pontos, porque ele é um corrido para a borda, então ele vai ficar bem suave, tá? Basicamente isso já é suficiente para você melhorar essa questão, que é o único probleminha que a gente percebeu no desenho. E para uma questão estética, uma outra recomendação que eu ia dizer aqui, ó, é para você trabalhar a mesma proposta de angulação para as pétalas em harmonia, para a gente perceber que a pétala ela faz um giro no ângulo. Então essa aqui, ó, você colocou o ângulo que na minha visão para essa situação dessas flores é a mesma que eu colocar na horizontal. E aí, ó, as demais pétalas é importante você ir fazendo esse giro do ângulo. Para quê? Para que esse giro ele fique com aspecto harmônico no desenho, tá vendo? Você vai girando aqui o ângulo em cada uma das pétalas de maneira individual para que aconteça esse efeito de giro aqui das pétalas, né? Para ela ficar exatamente com esse aspecto aqui mais harmônico, no caso aplicando o ponto cheio, tá? E aí você gira todas elas. Você vê que eu não estou girando o objeto, eu estou girando o ângulo do ponto, né? Fazendo com que eles fiquem com esse aspecto ó, esférico, né? Então o ângulo ele vai se completando. Cada pétala, à medida que ela vai girando, o ângulo vai girando junto. Basicamente isso melhora, visualmente falando, deixa o bordado mais, não versátil nesse caso, mais otimizado, né? Ele fica mais bem acabado, mais bem construído, né? Depois que a gente borda, a gente consegue perceber isso, principalmente no caso quando você usa para bordar linhas de poliéster brilhosa, quando a luz bate, né, uma luz do dia ou a luz do próprio ambiente onde você está examinando o bordado ali, seja você ou o cliente, no caso, o reflexo da linha incidido
o reflexo da luz, perdão, incidido no ponto cheio das pétalas, vão causar um aspecto bonito no desenho, né? Essa é uma das grandes características que as pessoas gostam muito da linha de poliéster, porque ela tem brilho, né? E isso aqui vai ficar ainda mais valorizado quando você fizer essa angulação aqui. E basicamente é isso, no mais o desenho está ótimo. Bom, esse então foi mais um episódio do Direto ao Ponto. Eu estou deixando aqui na tela recomendações de alguns vídeos para você assistir agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!